Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Ryan Gontijo. Estamos ainda no dia 12 de setembro de 2025. Darei continuidade à gravação do vídeo referente ao dia 11, o segundo vídeo da semana. Eu acabei não dando continuidade aos 15 primeiros minutos, porque referente ao dia 9, como prometido, de setembro, porque vi que as informações estavam muito soltas para a segunda parte. E eu acreditei acreditei, e depois verifiquei realmente que não ia dar certo, ia demorar muito o carregamento das informações, porque eu tenho que buscar na pasta e voltar para poder referenciar minhas informações. Daí acho que não ia rolar, ia demorar muito. E esse vídeo ainda vai demorar muito, acredito que vai passar de 30 minutos só esse vídeo agora, que eu vou dar continuidade ao referente dia 11. Então, brevemente aqui, como de costume, o vídeo referente ao dia 11, estamos aí no bloco 914.404, com prioridade baixa de 1 satoshi por V-byte e alta prioridade de 4 satoshi por V-byte. Bem, eu não vou me alongar muito, e vamos partir aqui para o ScalaDraw. O ScalaDraw, então fizemos aqui o nosso check, né? Checklist. Fiz errado aqui. A ideia era fazer o check aqui pro lado, que minha câmera está aqui. Então, o primeiro check aqui que a gente pode realizar é o do dia 9. Então, esse aqui já foi preenchido, beleza? Então, o primeiro vídeo de 15 minutos foi realizado. Então, vamos dar continuidade nesse vídeo aqui. As referências que eu estou utilizando é o do Sadico e com a ajuda do Grok do X do Elon Musk também. Então, aqui eu vou só dar muito pequena recapitulação do último vídeo que foi feito. Então, esse aqui foi o do vídeo do dia 9 de setembro. Foi feita ali a referência da modelagem 1 e da modelagem 2, referente à placa módulo Peltier. Então, ela possui uma resistência interna e uma fonte independente de tensão devido ao efeito Seebeck. Beleza? Não vou me alongar aqui. E vamos aqui para a parte 2, que o vídeo se atenta, se busca trabalhar em cima disso aqui. Então, o que aconteceu? A gente fez lá a modelagem dos circuitos. Então, eu tenho uma corrente circulando por essa malha. Então, eu tenho uma corrente que ela está circulando por essa malha aqui, certo? Essa corrente é a corrente IL, que está aqui. Essa corrente, quando ela passa pelo negativo dessa fonte, ela representa uma contribuição de tensão. E quando ela passa por uma resistência, eu sempre entro pelo positivo da resistência e saio pelo negativo. E quando eu entro pelo positivo, ela é uma queda de tensão. A mesma coisa para essa daqui. Se eu entro pelo positivo e saio pelo negativo, uma queda de tensão. E se eu passo por uma fonte dependente, que no caso é minha VS, que significa Seebeck, esse aqui é o Seebeck, o efeito Seebeck, que é esse efeito aqui. Então, quando eu saio quando eu tenho esse efeito Seebeck e passo do positivo para o negativo, eu também tenho uma queda de tensão. E por fim, verificamos lá o equacionamento dessa malha. Eu não vou reproduzir aqui porque seria perda de tempo. Então, a gente temos o efeito Peltier. Então, temos o efeito Peltier e o efeito Seebeck. O efeito Peltier é representado pelo RT. Acho que não vai pegar aqui. Esse daqui, ele é representado por essa resistência. Essa resistência, ela é uma RT. Ela é representada por um RT. E o efeito Seebeck, ele é representado por essa fonte independente de tensão, que é a tensão VS, certo? Então, eu tenho a tensão VS. Então, eu tenho uma queda de tensão dado pela corrente aqui no RTH, que é o de Thevenin. Eu tenho uma queda de tensão na R-load ou RT, que é a resistência da placa Peltier devido ao efeito
ao efeito Peltier, e temos a queda de tensão dado pelo efeito Seebeck. Bom, isso é representado aqui, o circuito equivalente da queda de tensão. Então, temos agora que considerar a queda de tensão entre esses dois nós aqui, o nó A e o nó B. Eu tenho uma tensão chamada V Peltier. Essa tensão V Peltier, ela é representada então pelo quê? Por a queda de tensão que acontece em RT, ou seja, nosso RL aqui, esse aqui é o RL, e a corrente que passa por essa resistência, IL, e a queda de tensão da fonte dependente, o VS, certo? Então eu tenho um VS aqui. Então esse aqui é o circuito equivalente do módulo Peltier. Bom, aqui só para recapitular, eu tenho que a tensão do efeito Seebeck, ele é dado por isso aqui, por uma constante chamada coeficiente de Seebeck, que é dado pelo material bismuto telúrio, e no caso da placa TEC 12706, ele tem um valor de 127 pellets vezes 200 microvolts por Kelvin, certo? Se fosse outra placa, teria outro valor. Beleza? Então, essa RT aqui, deixa eu ver se tem alguma referência aqui, que eu não cheguei a colocar. Então, essa daqui, essa tensão é essa daqui, VS. Beleza? Então, agora acredito que vocês estão cientes do que é cada fenômeno e por que aconteceu. E agora eu vou partir para a questão mais da corrente e da lei de Kirchhoff das tensões, como foi feito no primeiro vídeo. O primeiro vídeo ele se debruçou em relação ao quê? Então eu tenho quais objetivos? O primeiro objetivo é buscar entender a lei de Kirchhoff das tensões. Então a lei de Kirchhoff das tensões, LKT, ela busca fazer esse somatório de tensões aqui. A VTH, a queda de tensão aqui, a queda de tensão na carga no RT e a queda de tensão no Seebeck. Então eu faço o somatório dessas quedas de tensões. Qual o objetivo desse? O primeiro, achar a corrente da placa Peltier que passa na placa Peltier, que passa pelo circuito. O segundo, achar a tensão Peltier, ou seja, eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, ou seja, quem é essa tensão. Para o quê? Para descobrir a potência que está sendo consumida pela placa Peltier. Então eu já tenho antecipado aqui que para cálculo de potência, se fosse um circuito, por exemplo, vou colocar até do lado aqui, se fosse para este circuito, não necessariamente o circuito que a gente está analisando, mas o modelo de circuito dado lá pelo Sadico, teríamos o quê? Uma VTH, um RTH e um R-load. Para esse circuito aqui, o cálculo da potência seria I ao quadrado, R-load, o VTH, que seria igual, ou seja, eu troco essa corrente pelo VTH sobre RTH mais RL, que é o RT. Então eu troco essa corrente por aqui, coloco ao quadrado e multiplica pelo R aqui. Então sim, vai ter tipo um RL aqui dentro e um RL aqui fora. Então esse é o cálculo tradicional. E para que serve esse cálculo desse cálculo de potência? Ele serve para se obter a potência máxima. Ou seja, a potência máxima transferida a uma carga é quando se tem a resistência, se tem isso aqui. Ou seja, quando temos a resistência da carga, que seria o RT, aquele RT da Peltier, esse daqui como sendo RT, esse RT como sendo a resistência da carga. Então, essa resistência da carga, ela está aqui e está aqui. E quando esse valor é igual à própria resistência equivalente de TV, ou seja, quando a resistência da carga for igual à resistência da fonte de tensão que está alimentando o circuito, então podemos calcular a potência máxima transferida para a carga. Ou seja, aí a gente temos contornos em relação a isso. E por que isso é importante? Porque quando temos o valor máximo de potência,
pode ser que se a gente incrementar a quantidade de potência, ela não sirva para nada. Ou seja, você só está tipo, aumentando o sistema, colocando mais potência, alterando a resistência a resistência da carga e tipo, não vai adiantar de nada, não vai transferir mais potência. Então eu tenho o gráfico aqui, mostrando o quê? Mostrando que a potência máxima, ela sempre tem uma máxima em relação à resistência da carga. Então, esse valor de resistência da carga, ele precisa ser igual a um valor de resistência de Thevenin específico. Porque esse valor, ele não adianta eu estar tendo um valor maior aqui para a resistência da Peltier em relação à resistência de Thevenin, porque a potência ela não vai interferir em nada, entendeu? Então eu preciso considerar que esse cenário aqui, se eu estiver aumentando a potência, ele não vai ter efeito nenhum, porque a resistência está ela não tá, ela tá fora do range de subida. Então eu tenho um range de subida aqui, e a partir de certo momento, dependendo do que eu fizer, eu vou ter uma queda de potência, não vai ter efeito algum. E de acordo com o Sadiku, a fórmula tradicional, não a fórmula que a gente busca, seria essa fórmula aqui, que seria a potência máxima calculada como sendo a tensão de Thevenin ao quadrado sobre RTH, quando isso aqui acontece. Beleza? Quando isso aqui acontece, então a potência máxima vai ser isso aqui. Bom, continuando, dando sequência, então temos a equação LKT, que a gente fez lá o cálculo da malha, da corrente. Com que objetivo? O objetivo foi calcular essa corrente. Então, calculamos essa corrente aqui, que foi baseada agora para esse circuito aqui. Então, qual o objetivo? O objetivo é para esse circuito aqui. Eu quero saber quem é essa corrente aqui, certo? Então, quem que é essa corrente para esse circuito aqui? Então, esse circuito ele vai me dar uma V Thevenin, V Seebeck, dividido por R Thevenin sobre RT, que é o do efeito Peltier. Então, quando eu calculo isso, eu tenho V Peltier igual a corrente que eu acabei de calcular. Então, eu pego essa corrente aqui e substituo aqui. Então, eu tenho que a V Peltier, ela é essa equação aqui, como a gente acabou de analisar aqui em cima, que é V Peltier igual a VS mais IRT, que seria a R load. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, V Peltier, e trocar aqui a corrente I por essa equação, VT menos VS, que é a Seebeck, sobre RT Thevenin mais R de T, que é da Peltier. Com isso, fazendo aqui simplesmente colocando essa organização aqui, temos esse fator, as tensões e a tensão de Peltier. Bom, então temos a corrente e a tensão de Peltier. Os sinais para que reflete, então quando eu entro na tensão de Peltier, eu estou entrando pelo polo negativo e saindo pelo positivo, contribuição de tensão. Se eu passo pela resistência de Thevenin, eu tenho uma queda de tensão na direção da corrente e eu tenho uma queda de tensão. Se eu entro pelo positivo, no caso aqui, esse aqui primeiro, então se eu tenho uma queda de tensão na direção do RT, então eu tenho um sinal negativo, certo? E a fonte dependente, ela entra pelo polo positivo. Então, quando entra pelo polo positivo, eu tenho uma queda de tensão. Então, essas daqui são quedas e essa aqui é contribuição. Só lembrando dessa informação. Então, os sinais são esses na hora de você montar essa equação LKT. Bom, então, por fim, eu tenho ali a corrente e a tensão nos terminais do Peltier. Beleza? Vamos para o próximo agora. Eu sei que já bateu 14 minutos. Eu vou dar uma respirada para dar o tempo também, porque, de certa maneira, eu tenho 14 minutos e 28 segundos aí. Eu vou dar um gole de água aqui para virar o vídeo e eu dar continuidade no próximo. Provavelmente vai dar 2, 3 vídeos isso aqui, não tem para onde fugir.